Sí, al final. Buenas tardes a todos. Os voy a pedir, por favor, silencio porque empezamos esta última mesa, este último panel de este primer día del tercer Congreso Ibérico del Maíz. Lo primero que me gustaría, muy brevemente, porque además quiero y voy a pedir tanto a Emilio como a Paula que nos ajustemos al tiempo para que podamos terminar a las 6, que luego cada uno tiene sus compromisos, sus líos y si no se nos hace muy tarde, es agradecer pues, a Ampromís, a la GPME y muy personalmente a Tiago, a Jorge y a José Luis la invitación que me han hecho para estar aquí con vosotros estos 2 días y muy especialmente para moderar este último panel del día de hoy. El año pasado, en marzo, coincidía con muchos de vosotros también en Barbastro, en ese segundo congreso, en el que también se trataron temas muy interesantes. Y de marzo del año pasado a febrero de este han cambiado muchas cosas, no tantas como quisiéramos, pero es verdad que siguen existiendo problemas y, de hecho, pues los agricultores han salido en muchos países de la Unión Europea a alzar la voz y a decir que necesitamos soluciones. En este último panel de la tarde de hoy, de lo que vamos a hablar es de los desafíos y de los retos técnicos. Entonces, la forma en la que vamos a organizarlo es a través de 2 ponencias. Os voy a presentar ahora a los ponentes que nos acompañan esta tarde. 2 ponencias en las que desde España y Portugal nos van a presentar pues, los retos, esos desafíos, esos problemas que tenemos a nivel técnico, plagas, enfermedades, virus, el famoso taladro, la falta de agua, los problemas con los que nos encontramos y también vamos a hablar, por supuesto, de soluciones. Nos viene muy bien lo que se ha hablado esta mañana, que se ha dibujado perfectamente un poco el escenario en el que nos encontramos en la Unión Europea y a nivel global. Y ahora hemos hablado de tecnología e innovación y, de hecho, vamos a seguir hablando un poco de ella, porque al final los problemas y los retos que tenemos los tenemos que solucionar pues, con labores agrícolas, con innovación, con conocimiento, con fitosanitarios, con herramientas, con maquinaria, con riego. Y entonces de ello vamos a hablar. Nos acompañan ahora esta tarde don Emilio Bertrán Escartín, desde el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón en España, y doña Paula García, subdirectora general de la Dirección General de Alimentación y Veterinaria aquí en Portugal. Lo que vamos a hacer, como yo siempre digo que España y Portugal, por eso también me gusta mucho este modelo de Congreso Ibérico, compartimos pues, climatología, suelo, cultivos, cultura, tradiciones y desde el punto de vista de la agricultura, lógicamente, los retos que nos van a presentar tanto Emilio como Paula van a ser muy similares. Entonces, si os parece, les escuchamos a los dos y luego tenemos una breve tertulia para analizar un poquito, a ver, sobre todo buscar soluciones para conseguir que los agricultores sigáis trabajando donde queréis seguir trabajando y donde la sociedad os necesita. Así que, si os parece bien, yo le cedo el turno a Emilio. No sé si te quieres venir aquí al atril. Sí, me voy a poner aquí. Vale. Buenas tardes a todos. Perdón, pero no hablo portugués, así que muchas gracias. Reitero el agradecimiento a la asociación por la invitación. Y bueno, vamos a volver un poquito a la agronomía después de las tecnologías, que están muy bien, pero vamos a plantear un poco cuáles son los retos fitosanitarios desde mi región, Aragón, que está en el noreste de España, los principales problemas que tenemos en el cultivo del maíz y los retos a los que nos enfrentamos. Bueno, hablar un poco de la situación a nivel general del maíz en España, los principales problemas, cómo hacemos también la parte de vigilancia en nuestra región y los retos, como decía. En cuanto a la situación, la producción de maíz en España, pues tenemos unas 360.000 hectáreas cultivadas, va oscilando un poco en función de las necesidades, bueno, del almacenamiento de agua, de la disponibilidad de recursos hídricos. Desde luego, esta campaña pasada ha sido muy negativa en cuanto a la producción, hectáreas sembradas, porque tuvimos un problema muy importante durante la primavera con escasos recursos hídricos, con lo cual se redujo la superficie de cultivo de maíz prácticamente un 20%, llegando a las 255.000 hectáreas. Tenemos una producción más o menos estable, situada entre los 3,5 millones y los 4 millones de toneladas. Somos un país deficitario en cereales, como sabéis. Tenemos un déficit de unas 13 millones de toneladas. Tenemos una industria de fabricación de piensos muy importante. En este año, esta campaña pasada, además, también la producción de cereales fuera del maíz hemos tenido una cosecha muy baja, con lo cual tenemos que importar anualmente entre 13, 14, 15 millones de toneladas. El rendimiento medio en España está en torno a las 10,7 toneladas por hectárea.
Y, bueno, en cuanto a ciclos, como sabéis, pues, bueno, tenemos los maíces de buena parte de mi región, Cataluña, Andalucía, de primera cosecha son ciclos en torno al 600-800 y luego hay zonas de la cornisa que van a ciclos mucho más cortos, del 300 a 500. La región de la que vengo, el año pasado se celebró este mismo congreso en Barbastro. Precisamente esa zona es de la que soy responsable, jefe de Servicio de Sanidad Vegetal. Es una región, los que tuvisteis oportunidad de visitarla, con una pluviometría, por desgracia no tenemos la pluviometría que comentabais aquí en Portugal, una pluviometría en torno a los 500 milímetros al año, de media, pero hay zonas, fundamentalmente la parte del Valle del Ebro, que es la zona más importante de producción de maíz, que prácticamente llegamos a los 400 milímetros. Desde luego necesitamos el riego y en esas zonas es donde está implantado el maíz. En cuanto a la superficie de riego, tenemos 430.000 hectáreas en regadío. El maíz es el cultivo estrella en todos estos regadíos. Tenemos prácticamente el 65% del regadío está ocupado por maíz. En cuanto a la tecnología que se utiliza, sigue predominando todavía el riego por superficie o a manta, pero cada vez hay más hectáreas transformadas en riego por aspersión y también tenemos una parte de goteo. En maíz se utiliza de forma testimonial el riego por goteo, pero está fundamentalmente dedicado este riego por goteo a los cultivos frutales. En cuanto al ámbito nacional y la importancia que tiene Aragón en la producción de maíz, decirles que tenemos aproximadamente en Aragón el 25% de esa producción nacional. Somos la segunda comunidad autónoma en cuanto a superficie. Tenemos una industria de transformación muy fuerte detrás porque tenemos una cabaña ganadera muy importante. Somos el principal productor de porcino de España. Y también tenemos industrias de producción de snacks de maíz para consumo humano, que destinamos unas 22.000 hectáreas a estas industrias de transformación en Aragón. Somos también la principal región productora de maíz modificado genéticamente. También un cultivo, digamos, una parte del cultivo muy importante y que también quiero hacer un pequeño inciso en este maíz OGM. Se cultivan en Aragón de media unas 87.000 hectáreas. Desde luego, ahí es impensable cultivar el maíz si no es con el apoyo del regadío, como les decía, y prácticamente, o más de la mitad del maíz que se cultiva es maíz OGM, maíz BT, que está muy implantado en buena parte de las zonas de producción. Tenemos producciones, sobre todo en las zonas de aspersión, altas, pero también ligadas a un alto coste, fundamentalmente por el coste energético, además de todo el coste de insumos. En cuanto a las zonas la forma de producción, tenemos dos tipos de producción. Lo que sería el maíz de primera cosecha, que se siembra en abril-mayo, son ciclos largos, 600-800, que normalmente son los que tienen un mayor rendimiento. Y lo que llamamos los maíces de segunda cosecha son los que vienen después de un cereal de invierno, una cebada principalmente, una leguminosa, que se suelen sembrar en el mes de junio, ligados casi siempre a los regadíos, a los riegos por aspersión, y ahí los ciclos son más cortos, obviamente, ciclos de en torno al 300 y 500, y en estos segundos ciclos es donde más se utiliza el maíz transgénico, el maíz BT. Un poco la evolución de la superficie en Aragón, pues como les he dicho, estamos en torno a las 80, 90. El año pasado fue un desastre porque se redujo prácticamente a la mitad porque los embalses estaban prácticamente a la mitad de la capacidad habitual. Y bueno, en años hemos llegado a las 100.000 hectáreas de maíz. Aquí lo que les decía, la drástica reducción del agua en los embalses nos hizo reducir mucho la superficie productiva. Ahora vamos a hablar, como les decía, de agronomía, de cuáles son los principales problemas que tienen nuestras zonas de producción, problemas fitosanitarios. Tenemos, por una parte, las plagas o las enfermedades o malas hierbas habituales, que serían fundamentalmente la presencia de malas hierbas que compiten con el cultivo, los taladros del maíz, una plaga endémica en todo el Valle del Ebro, la araña roja y también en los últimos años, precisamente por la pérdida de materias activas
y la pérdida de tratamientos en semilla, han proliferado mucho en nuestras zonas los gusanos de suelo y los problemas que tenemos con estas plagas. Y además, por si no tuviéramos poco, tenemos nuevos problemas que vamos incorporando, como la diabrótica, como el Amaranthus palmeri, una mala hierba invasora que también les enseñaré un poco el problema que nos está generando, y el teosinte, un pariente, un ancestro del maíz que apareció en nuestros campos hace unos años. Y, como digo, cada vez tenemos herramientas de control cada vez más limitadas. En cuanto a malas hierbas, uno de los principales problemas es el Sorghum alepensi. Es una especie vivaz que además se reproduce por rizomas, con lo cual cualquier laboreo del suelo multiplica el problema, y el problema que estamos observando son las resistencias a los herbicidas. Además de que tener cada vez menos herramientas, tenemos detectados ya resistencias a herbicidas del grupo 2, como el nicosulfurón. Y además aquí tenemos el problema de que no existen herbicidas de otro grupo, ¿vale?, que para combatir o para luchar contra esta mala hierba. Con lo cual tenemos que ir a estrategias de manejo, desde luego integrado, con rotaciones y con otro tipo de estrategias, como digo. Otra mala hierba importante es el Panicum dicotomum multiflorum, que también hemos observado resistencias a las sulfonilureas del grupo 2. Una herramienta o una batería de herramientas muy útiles hasta el momento han sido los herbicidas de preemergencia, que me imagino que aquí en Portugal también. Se aplican, como sabéis, antes del cultivo, van acabando con las malas hierbas conforme van emergiendo, pero también tienen un problema asociado muy importante, que son herbicidas persistentes de aplicación en el suelo y que originan problemas de contaminación de aguas. Están apareciendo limitaciones en los productos registrados en cuanto a las aplicaciones de 1 cada 3 años o 1 cada 2 años en muchos de los formulados que están autorizados en estos herbicidas de preemergencia. Y un ejemplo de estas restricciones es lo que va a pasar esta campaña con el metolacloro, que es un herbicida que se aplica, como decimos, en preemergencia, y que creo que fue en enero de este año ha aparecido el reglamento de ejecución 20-2024, por el que no se renueva esta materia activa, con lo cual a partir de julio del año 2024 no se podrá utilizar. Es decir, vamos quizás a poder salvar esta campaña, pero desde luego este herbicida no se va a poder utilizar más. ¿Por qué? Por múltiples razones, pero bueno, un problema que hemos tenido ha sido, les he puesto aquí 2 noticias de zonas próximas una de ellas es de mi región y otra de Cataluña, en el que durante semanas hubo poblaciones que no pudieron abastecerse de agua precisamente por la aparición de contaminaciones de este herbicida durante las dos últimas campañas, ¿vale? Tenemos un problema real de contaminación de agua para consumo humano y también de cauces superficiales con estos herbicidas, que desde luego son fundamentales para el cultivo, pero que se tienen que utilizar correctamente. Tenemos que mejorar las prácticas, tenemos que formar a los agricultores en función de la tipología de suelo para utilizarlos correctamente y además combinarlos con manejo, con prácticas mecánicas que nos ayuden a mitigar todos estos impactos que tienen. Otro problema, que además este año yo creo que nos va a dar muchos quebraderos de cabeza, es la araña roja, el Tetanicus urticae, que, como sabéis, origina pérdida de la superficie fotosintética y que ha incrementado su incidencia en los últimos años. Desde luego tenemos temperaturas mayores. Los problemas en el riego, en espaciar los riegos, también hacen que las condiciones de humedad en nuestra zona sean muy bajas, con lo cual los daños que origina la araña están siendo cada vez mayores y tampoco tenemos materias activas para controlarla. Esta campaña, además, tenemos el problema de que no vamos a tener un insecticida que se utilizaba, que era la abamectina, con lo cual ahora mismo en el registro español no hay prácticamente ningún formulado para luchar contra la araña. Tenemos también unas redes de vigilancia que luego les explicaré. Bueno, era por mostrarles
en qué momento solemos tener los problemas. Por ejemplo, en la última campaña ha sido a final de agosto, con unas temperaturas altas, donde más daños hemos observado. Es muy importante monitorear, es muy importante tener técnicos en campo, como se comentaba antes, para ver en qué momento estamos sufriendo estos daños y adelantarnos en la medida de lo posible. Además, con esto que les voy a explicar, que es el control biológico de araña roja, esa técnica, esa labor de los técnicos es mucho más importante. Hemos hecho durante 5 años, los 5 últimos años, pruebas de control biológico de araña utilizando un depredador natural, un fitoseido, que es el Amblyseius andersoni, que hemos tenido buenos resultados, pero es cierto que requiere de muchísimo más conocimiento técnico y mucha mano de obra en la colocación de estos difusores, de estos fitoseidos. Y además tenemos que adelantarnos al problema, porque desde luego en el momento que la araña eclosiona y tenemos un problema grave, ya ninguno de estos métodos alternativos es eficaz para su control. Otro problema endémico y muy importante en todo el Valle del Ebro, de la zona de la que provengo, son los taladros del maíz, la Sesamea y Lostrinia. Lo que originan estos taladros es, pues, lo saben, el debilitamiento del tallo, caída de mazorcas y también generan un problema asociado que son las micotoxinas, que cada vez hay más problemas por la industria de transformación, que tiene parámetros cada vez más exigentes, tanto en piensos como en alimentación animal, para evitar las micotoxinas. Los taladros son importantes sobre todo en la segunda generación, o causan daños sobre todo en la segunda generación, que coincide además, como les decía, con esos maíces de segunda cosecha. Por eso allí en esos maíces fundamentalmente es donde se utiliza el maíz BT, ¿vale? Y además yo creo que somos un ejemplo de coexistencia entre el maíz convencional y el maíz modificado genéticamente. Tenemos ya 25 años de experiencia en el cultivo del maíz modificado genéticamente. Las primeras siembras en Aragón se hicieron en el año 98. Los problemas detectados por estos taladros se observa ahora mismo que son mucho menores. Tenemos un programa de vigilancia, de control del cultivo, en el que hacemos monitoreo de la evolución de las poblaciones. Y, como les decía, yo creo que somos un ejemplo de que la convivencia entre una y otra tecnología, el maíz convencional y el maíz modificado genéticamente, es posible. No lo decimos nosotros, el Servicio de Sanidad Vegetal, que además tenemos competencia también en el control de semillas. Esto es una noticia que salió publicada hace unos 15 días de un proyecto de investigación que tiene el Grupo Tereos, que es una de las principales empresas de transformación de almidones, que está ubicada en Zaragoza, en la región de la que provengo. Y son ellos mismos, una empresa dedicada fundamentalmente a la producción de almidón de consumo humano, los que titulaban que la coexistencia de maíz tradicional y OGM favorece la producción del isogénico, ¿vale? Porque al final ese control de población que hace el maíz transgénico les está facilitando a ellos el cultivo. ¿Qué hacemos para garantizar esa coexistencia? Tenemos un programa de vigilancia, como he dicho, un programa de control de liberación voluntaria de OGMs. Me imagino que aquí en Portugal existe lo mismo. Controlamos la semilla, que las empresas que producen semilla solo produzcan maíz con eventos autorizados. Un programa durante el cultivo con controles tanto documentales a los agricultores, con las facturas de compra de esa semilla, como también con la toma de muestras y análisis en campo, y también, desde luego, el análisis de todos los ensayos que se plantean con eventos que no estén todavía autorizados. Este es el plano de distribución de las parcelas de producción de maíz de esta campaña pasada, estas 55.000 hectáreas que hemos tenido, porque hemos tenido, como les he dicho, una campaña media. Este sería el maíz convencional, las parcelas de maíz convencional, y esas las de maíz modificado genéticamente. Si las cruzamos ambas,
vemos lo que les decía, que prácticamente coexisten. Hay alguna zona en la que bueno, no es necesario la producción porque son maíces de primera cosecha, eso es la zona del Bajo Aragón, en la que ahí tradicionalmente no se utiliza el maíz modificado genéticamente, pero en el resto, desde luego, la coexistencia es una coexistencia real. Pasamos a otro problema que, como les he dicho, que no es un problema, digamos, sanitario, pero sí que cada vez está generando más problemas, que es el problema de las micotoxinas para la salud humana y animal. Hay un interés creciente, sobre todo, como les decía, por los estándares cada vez más restrictivos que está imponiendo la industria de transformación. Son metabolitos que producen los hongos durante el cultivo, el almacenamiento. Y las más importantes para nosotros son las fumomicinas, que se producen por el género Fusarium, y se está trabajando por parte de los centros de investigación de nuestra región con las industrias de transformación local para establecer estrategias de manejo para facilitar a los agricultores determinadas prácticas para reducir el impacto de estas micotoxinas, como por ejemplo adelantar siembras, manejo del cultivo, intentando minimizar el estrés, tanto de enriego, fertilización, secados rápidos después de las cosechas y, desde luego, también una estrategia que facilita mucho es el control de los taladros para evitar la entrada por ahí de los hongos. Como les he dicho, estos son los que teníamos en la cartera ya desde hace mucho tiempo, todos estos problemas, pero además hemos incorporado en los últimos 5 o 10 años nuevos problemas y más que vendrán, porque cada vez tenemos más plagas, hay menos productos y que normalmente plagas que no tenían al cabo de unos años se acaban introduciendo y se acaban estableciendo. Los principales nuevos problemas que tenemos presencia de diabrótica virgífera. Es una plaga que apareció en el año 2021 en algunas zonas de nuestra región. Se ha extendido de forma muy rápida. En 2 años, en 2 campañas, la tenemos ya distribuida en muchas zonas. De momento no tenemos daños importantes. Los daños que origina son por la entrada de las larvas a través de las raíces y, desde luego, lo que estamos observando que con una adecuada rotación o retraso de las siembras es una plaga que se puede llegar a controlar. Esto es una información técnica que publicamos, también nos dedicamos a la transferencia, a la divulgación y bueno, aquí se observan algunos daños precisamente en el pie de las raíces que originan la caída de las plantas de maíz. Otro problema también incorporado a nuestra cartera es el Amaranthus palmeri. La Amaranthus es una mala hierba muy extendida en Norteamérica y pues, yo creo que vino con importaciones de maíz, de soja de Estados Unidos. La tenemos ya extendida, bueno, no extendida, pero tenemos ya 3 focos en nuestra zona de producción. Estamos bastante preocupados. ¿Por qué? Porque además hemos observado problemas de resistencia a herbicidas como el glifosato, como herbicidas del grupo 2. Y además tiene muchísima facilidad de dispersión. Cada planta produce 600.000 semillas, con lo cual aquello es tiene una capacidad de dispersión importante. Es una planta dioica, es decir, machos y hembras están separados y tiene mucha recombinación entre ellos, con lo cual le da muchísima variabilidad. Y bueno, estamos realizando también ensayos de control y manejo, tanto con herbicidas como con medios mecánicos, para intentar reducir las poblaciones en las zonas que tenemos afectadas. Se detectó en 2018, ¿vale? O sea que la tenemos hace muy, muy poquito tiempo. Otra mala hierba, otra especie invasora que tenemos es el teosinte. Nos apareció en el año 2014. Tenemos en torno a 600 hectáreas ya afectadas por teosinte. La ventaja que tiene es que con lo mismo, con rotaciones y con un manejo adecuado del cultivo, pues podemos reducir bastante las poblaciones. Establecimos unas medidas obligatorias hasta el año 2022 en las zonas que estaban fundamentalmente afectadas y durante ese tiempo hemos tenido margen desde el año 2014 al 2022 que se establecieron esas medidas para conocer mucho mejor el manejo de esta especie, de esta mala hierba y bueno, yo creo que es posible controlarla pues, solo con métodos mecánicos porque no, pues, es una planta igual que el maíz, con lo cual no se pueden utilizar
herbicidas selectivos para su control. También tenemos divulgación e informaciones técnicas para los agricultores. Todo esto os he querido incluir un apartado de cómo hacemos la vigilancia, precisamente para dar importancia al trabajo de los técnicos para precisamente detectar y luego controlar todos estos problemas. En Aragón tenemos una red que llamamos Red Fara de vigilancia de cultivos, con más de 350 puntos de seguimiento, más de 100 técnicos colaborando, que nos aporta muchísima información sobre digamos, el día a día de lo que está ocurriendo en nuestras zonas de producción. Estas redes están formadas por, como digo, más de 100 técnicos. La figura de los técnicos están, digamos, ligadas a las ATRIAS, que son unas agrupaciones de productores. Tenemos monitoreadas más de 360.000 hectáreas y también reciben unas ayudas de más de 7 millones de euros durante los últimos 5 años han recibido. Estos técnicos tienen unas aplicaciones móviles con los que van monitoreando y aportándonos información de todos estos puntos de seguimiento. En el caso del maíz, desde la fenología, las principales plagas que nos importan. Y con esta información nos la vuelcan a los servicios de sanidad vegetal y con esta información nosotros lanzamos alertas, hacemos diferentes tipos de publicaciones, tenemos una aplicación móvil para agricultores para que puedan hacer ellos también sus seguimientos, con el objetivo de aportar toda esta información en general para el público en general. Además de esta parte de vigilancia, se han hecho durante los últimos 7 años con esta red de técnicos más de 220 ensayos de experimentación de diferentes cultivos que también pues, todos esos ensayos nos ayudan luego a establecer estrategias de control y manejo para muchas de estas nuevas plagas. Y ya para terminar, en cuanto a los retos, quiero marcar 4 que seguro que luego nos dan para debatir. Un reto, desde luego, fundamental que se ha venido hablando ya durante la mañana y parte de la tarde es la estrategia de la granja a la mesa, esa reducción de fitosanitarios que se plantea para el año 2030, el cuaderno electrónico que, como saben, incluso en España se quería empezar a utilizar en el año 2023, se retrasó a 2024 y parece que se va a volver a retrasar su implantación y, desde luego, es algo que ocupa y preocupa mucho a nuestros agricultores. El calentamiento global también, pues vemos el incremento de temperaturas afecta de forma muy importante a las plagas, al estrés a los cultivos. Tenemos cada vez más problemas con los recursos hídricos. También, desde luego, la protección de los cultivos con la pérdida de herramientas que venimos sufriendo tanto a nivel de materias activas de la Unión Europea como de formulados y registros en nuestros respectivos registros nacionales, los problemas de resistencias en muchos de los cultivos y luego también una cierta reticencia a nuevas tecnologías, por ejemplo, la edición genética o los organismos modificados genéticamente, que bueno, podrían suplir esa pérdida de herramientas, pero que también a nivel europeo no acaban de avanzar como a lo mejor debieran si se están limitando, por otro lado, las herramientas químicas. Y, desde luego, un reto fundamental es la rentabilidad del cultivo. Si no hay rentabilidad, desde luego no hay productores que puedan mantener la actividad y se está viendo un incremento de los costes y bueno, también el problema del precio y volatilidad de los mercados, que creo que también es un reto y un problema que se enfrentan los agricultores y los productores. Y bueno, pues si quieren luego pues podemos conversar. Muchísimas gracias, Emilio, por tu presentación, por hacernos esa foto.
esa fotografía tan clara de cómo se está trabajando en Aragón, donde el maíz además es un cultivo importante dentro de España, también por esos retos. Me ha parecido muy interesante también toda la parte de control y vigilancia, que es importante, y además es una parte que es importante también que conozca la sociedad, cómo se está trabajando. Entonces, Paula, te cedemos a ti la palabra. Vamos a ver desde aquí, desde Portugal, esos retos que nos vas a presentar y luego tenemos un ratito de tertulia. Muito obrigada e agradeço à Ampromis pelo convite e pela oportunidade de vir aqui hoje falar sobre a visão da DGAV relativamente aos desafios neste setor. Eu identifiquei, aliás, a apresentação do meu colega espanhol é muito similar, foca muitos dos pontos que eu também venho aqui focar, porque, de facto, as preocupações e os desafios são comuns, sobretudo na Península Ibérica, que vivemos ambientes muito próximos e muito similares em termos de condições de produção. Portanto, eu iria centrar-me um pouco no melhoramento das plantas, na proteção fitossanitária, nas pragas emergentes, na segurança dos alimentos e, finalmente, os grandes desafios que nós consideramos que não apenas os produtores de milho, mas os produtores em geral estão hoje em dia sujeitos a pensar nestes desafios para a manutenção da sua atividade. No que diz respeito ao melhoramento de plantas, eu não vou estar aqui a explicar-vos todo o processo que é desenvolvido desde o melhorador de plantas até à disponibilização ao agricultor de um saco de sementes. Tudo isso envolve um trabalho intenso, muito investimento, muitos anos de trabalho, no sentido de o obtentor, através do seu melhoramento, a criação de diversidade que é fundamental para a obtenção de novas variedades. Este melhoramento foi o que contribuiu para o estado em que estamos aqui hoje, com agricultores de milho a produzir 19, 20 toneladas que se consegue obter. Isso deve-se à genética e ao trabalho do melhoramento de toda uma indústria de melhoramento de plantas que tem investido muito neste setor do melhoramento. E, de facto, toda esta seleção passa pela seleção agronómica e, finalmente, por um processo oficial de inscrição de variedades. Estas variedades que saem do melhoramento não vão diretamente ao agricultor, são sujeitas a ensaios oficiais que duram pelo menos 2 anos e têm que passar todos uns requisitos, umas fasquias de rendimento, de adaptação, que têm que cumprir para poderem ser, então, inscritas nos catálogos oficiais de qualquer Estado-membro da União Europeia e, finalmente, inicia-se a produção de semente que tem um ciclo geracional, ou seja, temos as linhas progenitoras, o híbrido. Portanto, tudo isto significa um intenso trabalho que é feito por toda esta indústria até o agricultor poder ter a semente disponível para a sua sementeira. A nível europeu, existem, no caso do milho, o milho é a espécie vegetal com o maior número de variedades tem registados. Há outras espécies também com um número muito significativo de variedades que estão disponíveis aos agricultores europeus. No caso do milho, temos mais de 7.000 variedades diferentes disponíveis para as várias classes FAO, dos 200 aos 800, brancos, amarelos, vítreos, laranja. E eu trouxe aqui apenas as inscrições, os contributos dos vários países para este cômputo geral dos 7.000. Não quer dizer que estas 163 variedades não são de obtenção nacional, são de grandes multinacionais que vêm inscrever as suas variedades em Portugal. Portanto, Portugal tem 163 variedades atualmente inscritas, ou seja, variedades que foram estudadas nas condições nacionais e, portanto, conseguiram superar as testemunhas, que são geralmente as variedades comerciais mais utilizadas. A Espanha, 199, a Itália é o grande país do registro de variedades de milho, com mais de 2.700 variedades inscritas através do catálogo espanhol. Isto, de facto, parece um número muito importante, 7.000 variedades de milho. É, de facto, um valor extremamente interessante no que se diz respeito à disponibilidade de variedades diferentes aos agricultores. Estas variedades têm sido melhoradas essencialmente por técnicas de melhoramento convencional. Existem algumas variedades destas 7.000 que são variedades geneticamente modificadas, contendo o único evento que está autorizado na Europa, que é o MON 810, que o meu colega já aqui falou. E, de facto, Portugal e Espanha também temos aqui algo muito semelhante, que somos os únicos países da União Europeia, neste momento, que continuamos a ter
pequenas áreas, sobretudo em Portugal, é uma pequena área de milho geneticamente modificado, mas somos os únicos países que continuam com esta atitude liberal de termos cultivo de variedades geneticamente modificadas, que é quase algo que todos os outros nossos colegas dos outros países olham para nós assim como se fôssemos de Marte, porque de facto Portugal e Espanha são os únicos que ainda mantêm este cultivo comercial, se bem que em Portugal a área tem vindo a decrescer, tal como também tem vindo a decrescer a área de milho em termos globais. Portanto, eu trago-vos ali os dados de 2023, relativamente ao cultivo OGM em Portugal. Não chega aos 2.000 hectares, já tivemos cerca de 10.000 hectares em anos anteriores, mas de facto tem vindo a decrescer e estão aqui os dados por região. Discute-se atualmente muito em Bruxelas estas novas técnicas genómicas e de facto chegou-se a dizer a semana passada, a festejar o NGT Day, quando o Parlamento Europeu aprovou o relatório e a primeira leitura do regulamento proposto pela Comissão. Eu não fiquei tão entusiasmada, não considero que tenha sido o NGT Day, dadas as condições e dadas as alterações que o Parlamento Europeu introduziu no regulamento que foi proposto pela Comissão Europeia. As novas técnicas genómicas, de uma forma muito simplista, são aquelas que foram desenvolvidas após a entrada em vigor desta diretiva OGMs, 2001, tem muito a ver com mutagênese, sobretudo mutagênese induzida. Houve um processo, um acordo de um Tribunal de Justiça Europeu que considerou que estas técnicas enquadravam-se na legislação OGM, o que significou que parou tudo. Parou qualquer comercialização de semente, que já existia em França, inclusive também já havia variedades em Portugal, inscritas no catálogo francês, que tiveram que ser retiradas desse catálogo porque o Tribunal disse parou, porque estas variedades são, do ponto de vista legislativo, enquadradas na Diretiva 2018, portanto, OGMs, e têm que ser sujeitas a toda uma análise de risco. Isto originou que os ministros da Agricultura se reunissem e pedissem à Comissão, atenção, Comissão, nós queremos esta inovação para os agricultores europeus, têm que apresentar um quadro regulatório diferente que diferencie estas variedades das variedades OGM. E isso foi feito, foi apresentado a 5 de julho de 2023 pela Comissão um regulamento que de facto vinha trazer uma diferenciação destas plantas NGT, que é o termo que nós costumamos utilizar, a diferenciação, uma abordagem diferente das OGMs. E este regulamento comunitário, proposto pela Comissão, foi extremamente bem recebido, porque era equilibrado, porque tinha, de facto, aqui uma abordagem que iria permitir que, de facto, quer a indústria do melhoramento de plantas, quer os agricultores europeus pudessem ter acesso a esta tecnologia, criava duas categorias de plantas, as NGT1 e as NGT2. As NGT1 eram praticamente equivalentes às variedades convencionais, portanto, não havia grande desenvolvimento ou grandes obrigatoriedades em termos de análise de risco. A única exigência seria que as sementes ou os materiais de propagação vegetativa fossem rotulados como sendo NGT1, tudo o resto era tratado como uma variedade convencional. As NGT2, dada a complexidade, uma maior complexidade das alterações genéticas no genoma destas plantas, tinham que sofrer uma análise de risco similar aos OGMs, mas com derrogações extremamente importantes. Atualmente, o que é que aconteceu com este diploma? Este diploma, esta iniciativa, era uma iniciativa que era mencionada na estratégia do Prado ao Prato como uma forma de compensar os agricultores europeus pela outra medida, por exemplo, da redução dos produtos fitofarmacêuticos em 50% até 2030, vamos-lhe retirar instrumentos, vamos-lhes dar estas variedades que podem trazer variedades tolerantes às doenças, às pragas, com outras características que fossem mais adaptáveis à perda de fatores de produção. O Parlamento Europeu adotou a sua posição a 7 de fevereiro, foi aprovada a adoção do Parlamento Europeu, mas com muitas alterações, com alterações muito significativas àquilo que a Comissão tinha proposto. Mas é um bom princípio, é um princípio que o Parlamento Europeu
já está com uma certa abertura relativamente à inovação em termos de melhoramento de plantas na Europa. Mas, a nível do Conselho, como sabem, isto é um regulamento que tem que ter acordo entre Parlamento e Conselho. O Conselho, não há consenso do Conselho e estamos com muita dificuldade em conseguir a aprovação da primeira leitura no Conselho e não sabemos de todo qual vai ser o futuro desta regulamentação. Isto porque há um conjunto de países radicais que querem continuar com toda esta legislação NGT equivalente aos OGMs. E há um conjunto de países, Portugal, Espanha, por exemplo, a presidência espanhola fez um trabalho excelente na negociação deste regulamento, muito bom mesmo. Portanto, há um conjunto de países que não estão disponíveis para aceitar mais compromissos de alteração do texto. Porque se vamos aceitando cada vez mais compromissos para, por exemplo, trazer a Alemanha, ou a Polónia, ou a Áustria, não vale a pena termos uma regulamentação que, na prática, equipara as NGTs igual aos OGMs. Portanto, estamos no impasse. A presidência espanhola não conseguiu o consenso, a presidência belga também não está a conseguir o consenso, portanto, não sabemos o que é que vai acontecer a esta legislação. Proteção fitossanitária. Temos uma notícia que é boa em termos gerais. A DGAV nunca concordou e sempre achou que a proposta da Comissão relativamente ao Regulamento do Uso Sustentável era uma má proposta. Sempre foi a nossa posição. Esta proposta foi recentemente retirada pela própria Comissão Europeia, porque não havia, de facto, o Parlamento não aprovou a primeira leitura, o Conselho também não aprovou o texto de compromisso e, portanto, a Comissão acabou por retirar a proposta. Foi uma das grandes derrotas da Comissão Europeia no que diz respeito ao Green Deal e ao Pacto Ecológico Europeu. De facto, esta proposta tinha o quê? Tinha a base legal para obrigar os Estados-membros a reduzir até 50% dos produtos fitofarmacêuticos até 2030. Porque enquanto não houver essa base legal, é uma mera intenção da Comissão. Portanto, esta proposta foi recentemente retirada e, portanto, não sabemos qual vai ser o futuro. A nível da União Europeia, como sabem, infelizmente, e por vezes com a maior parte, ou uma grande parte das vezes, quando a DGAV emite os famosos ofícios circulares a informar que uma determinada substância ativa foi retirada do mercado, por vezes, de facto, os estudos indicam que há ali risco e a substância ativa tem que ser retirada do mercado, por vezes não, por vezes consideramos que a atitude e a proposta da Comissão está muito do lado do princípio da precaução e ainda pensamos que há margem, num número significativo de situações, há margem para criarmos medidas de mitigação do risco. Mas atualmente, e a consulta foi feita ontem, substâncias ativas aprovadas a nível europeu são aquelas substâncias ativas que depois podem ser usadas nas misturas dos produtos fitofarmacêuticos. Temos 440 e foram já eliminadas 954. Isto não era nenhum drama se tivessem no pipeline um conjunto significativo também de substâncias que viessem substituir estas retiradas. Isto não é verdade, estão neste momento 70 e se tiverem curiosidade, vão ver que substâncias são estas. A maior parte são feromonas, são substâncias, são micro-organismos e, portanto, com características de eficácia completamente diferentes das tradicionais substâncias ativas que são utilizadas pelos agricultores. Em Portugal não estamos nada mal. Em Portugal, no conjunto dos produtos fitofarmacêuticos que estão autorizados em Portugal, das 440, temos em Portugal 331 substâncias ativas. Não é uma taxa não é nada má esta taxa em termos de disponibilidade de substâncias ativas. Em termos de autorizações de venda, eu trago-vos aqui a evolução das autorizações atribuídas e das canceladas. As canceladas muito por via do cancelamento da retirada das substâncias ativas do mercado europeu, que nos obrigam a retirar os produtos fitofarmacêuticos também do mercado português. E, portanto, atualmente temos 1.743 autorizações, que é um número bastante interessante, atendendo à dimensão do nosso país. E o que é interessante é que nós temos atualmente mais de 60 mil finalidades autorizadas. Significa que estas 1.743 produtos fitofarmacêuticos autorizados
podem ser usados para 60 mil diferentes finalidades, binómios, culturas e pragas. Mas, entretanto, cancelámos quase mais de 40 mil também desde 2013. Que produtos que nós temos autorizados para a cultura do milho? E, de facto, cada vez há menos. E cada vez há mais pragas descobertas que não têm um produto, não têm qualquer solução do ponto de vista de ferramenta em termos de proteção fitossanitária. Neste momento, para os problemas fitossanitários do milho, para os quais nós temos produtos fitofarmacêuticos autorizados em Portugal, são estes problemas aqui. É claro que nas instantes também já falámos, e o meu colega referiu a situação que se está a viver no controle das instantes. O número de substâncias ativas é cada vez menor, a rotação de substâncias ativas com diferentes modos de ação já é praticamente impossível, o que origina resistências e origina maior dificuldade de controle de algumas instantes. Pragas emergentes. Nós ainda não temos cá a diabrótica, portanto, a diabrótica já chegou à Espanha, em Portugal, à partida ainda não chegou cá a diabrótica, e nós temos, de facto, aqui a autoridade, a DGAV, enquanto autoridade fitossanitária, todos os anos implementa programas de prospecção nacional. Em 2023 tínhamos 117 programas que correspondem a 117 pragas, que têm um programa de vigilância a nível nacional. Significa inspeção visual, colheita de amostras, redes de armadilhas, para, de facto, vigiarmos a presença destas pragas. No caso de 23 foram 117 pragas, e no caso do milho em particular, temos estes programas que estão aqui elencados, com estes nomes todos, são quase todos insetos, que o milho é uma das plantas hospedeiras e uma das plantas visadas no programa de prospecção. Portanto, nós temos várias diabróticas, não é só a virgífera. A virgífera deixou de ser um organismo de quarentena, mas nós continuamos a fazer a prospecção porque achamos que é um risco emergente para a cultura do milho em Portugal e continuamos com esta rede de armadilhas para a diabrótica. Mas temos aqui problemas que é preocupante e eu alertava para estas três. Para a Popília, para a Spodoptera e para a Melodogine. O Melodogine existe já em Itália, essencialmente na cultura do arroz, mas afeta também o milho. A situação em Itália é preocupante e nós temos vindo a acompanhar as medidas obrigatórias que os serviços italianos têm que aplicar para evitar a dispersão deste nemato para fora da Europa. Portanto, alerta os produtores de arroz, alerta os produtores de milho. É um nemátodo problemático, muito difícil de controlar, um organismo de quarentena. A Popília japónica, que é aquele inseto ali muito bonito, o escaravelho japonês, nós temos nos Açores já há décadas, mantém-se lá nas Ilhas dos Açores, mas chegou ao território continental europeu, em Itália, e está a causar danos muito significativos em várias culturas e está-se a espalhar de Itália, através da Itália, provavelmente chega por terra, não chegou por barco dos Açores e é provável que chegue por terra via Itália. E, finalmente, a Spodoptera. Spodoptera, provavelmente já todos ouviram, é um dos grandes problemas a nível mundial do ponto de vista fitossanitário, a falta de um programa específico para controle da Spodoptera nos países em vias de desenvolvimento, porque põe em causa a segurança alimentar desses países. E já também temos Spodoptera no território europeu, em Portugal também, na Madeira, neste caso foi só na Madeira, só numa armadilha, capturámos um macho numa armadilha na cultura da cana-do-açúcar, portanto esperemos que não venha da Madeira para cá, mas já está também no território europeu. Portanto, estas três, penso que são neste momento os maiores riscos fitossanitários emergentes próximos das nossas fronteiras. Segurança dos alimentos. Eu trago-vos aqui apenas uma situação. O meu colega falou das micotoxinas. É, de facto, um problema na cultura do milho. As fumosinas e todo aquele grupo de micotoxinas que estão altamente legisladas pela legislação alimentar europeia. Eu trago-vos aqui hoje também um problema que temos também vindo a acompanhar. Tem a ver com os alcaloides de tropano, que há uma legislação relativamente recente que fixou limiares na alimentação humana e, portanto, é algo que temos que ter cuidado,
porque trata-se de uma planta. Nós fizemos, inclusive, também com a Ampromis, este manual, que é um manual bastante recente, que foi publicado agora em janeiro, e tem, de facto, visa alertar os produtores de milho, e não só, porque este problema dos alcaloides de tropano não afeta só a cultura do milho, mas também outras culturas, porque a planta figueira do inferno, que todos nós conhecemos, é tóxica em todas as suas partes, desde a folha às sementes, aos caules, e, portanto, o próprio esmagamento da planta, quando se faz uma colheita, pode contaminar a nossa produção. E, portanto, de facto, é muito importante que os produtores de milho estejam atentos ao controle desta planta, da Datura stramonium, porque, de facto, estão estipulados atualmente limites máximos de presença de alcaloides de tropano que têm que ser cumpridos, e se não forem, os produtos alimentares têm que ser retirados do mercado, com todas as consequências que essa retirada tem. Portanto, nós fizemos o manual, temos também o folheto, que está aqui também hoje em distribuição, e, portanto, chamávamos a atenção para este problema, que é um problema essencialmente de segurança dos alimentos, quando há estas contaminações por plantas tóxicas, em particular pela figueira do inferno. Portanto, aqui são a legislação que é aplicável a esta matéria. Não vou estar aqui. Desafios para concluir. E aqui, de facto, eu pensei ontem à noite que desafios vamos aqui falar a estes agricultores de milho. E fui buscar 2 slides que já apresentei num evento na Ordem dos Engenheiros, porque os desafios são comuns. Não há diferença entre desafios nas várias áreas de produção. E o que é que o agricultor, o que é que atualmente, e já se falou aqui hoje de manhã, foi extremamente interessante o debate, o que é que se exige, a sociedade exige ao agricultor neste momento? Sustentabilidade ambiental. Portanto, o agricultor tem que ser capaz de proteger e usar eficientemente os recursos naturais, o solo, a água, portanto, deve ser o guardião desses recursos naturais. Tem uma responsabilidade sobre a manutenção da paisagem e da biodiversidade, da coesão territorial, da população rural. É exigido ao agricultor que reduza as perdas, que invista na economia circular, que produza alimentos diversos, saudáveis e constantes. Nós comemos todos os dias, não podemos só ter comida ao sábado, temos que ter comida todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. Num princípio de sustentabilidade ambiental, é isto que o consumidor e a sociedade em geral exige ao agricultor. E o que é que o agricultor, de facto, enfrenta para cumprir esta exigência da sociedade? O agricultor, neste momento, está a enfrentar os efeitos das alterações climáticas, dos fenómenos climáticos extremos, da seca, das chuvadas, de tudo isso, das geadas, da globalização. Falou-se aqui da questão dos mercados, foi extremamente interessante a parte desta questão da forte regulamentação. O agricultor, tudo o que faz é regulado. Agora também vai ter a condicionalidade social, que também vai passar a ser regulado em termos de condicionalidade social. Praticamente todas as atividades que o agricultor faz têm uma regulamentação associada. Será provavelmente um dos setores da economia mais regulado e mais complexo em termos de regulamentação. Por vezes é quase preciso um doutoramento para se perceber que regulamentação um agricultor tem que cumprir e, portanto, os técnicos das confederações são essenciais para ajudar isso nos agricultores. Há uma pressão enorme de pragas e doenças e nós temos assistido a isso. Pragas que não eram muito importantes começam a ter importância, infestantes que não eram muito importantes ou que eram facilmente controláveis começam a ter uma importância bastante significativa e sem as ferramentas para as controlar. Porque ninguém coloca aqui em causa a bondade da retirada de substâncias perigosas, coloca-se em causa a retirada sem a solução. O afastamento da sociedade à realidade do campo. As pessoas da cidade não sabem o que é produzir, não é? Vão ao supermercado e pensam que a comida nasce no linear do supermercado. E, de facto, é importante que haja esta consciência social de que o agricultor está a produzir alimentos. E quando se diz que o agricultor gasta água, que os citricultores do Algarve estão a gastar água na produção de laranja,
Os agricultores não estão a gastar água, estão a produzir alimentos. E, portanto, a mim revolta-me imenso este tipo de afirmação. A agricultura é o setor que mais gasta água. Não, a agricultura gasta água porque as plantas precisam de água para produzir alimentos para a sociedade. E, portanto, aqui o grande desafio é a sustentabilidade do agricultor. Portanto, a sustentabilidade ambiental que a sociedade exige, o agricultor tem estes desafios todos e tem que ser sustentável porque tem família, porque tem que sobreviver a partir da sua atividade. E, portanto, tudo isto, de facto, são grandes desafios que as entidades públicas, e nesse caso integro também a DGAV, têm a responsabilidade de olhar para estes desafios e simplificar a vida de quem nos produz alimentos, de quem nos coloca alimentos todos os dias em cima da mesa. É a nossa responsabilidade, enquanto entidades regulamentares, oficiais, também poder ajudar a isso. E, por vezes, não o fazemos, não ajudamos de forma tão eficaz. Não queria dizer outra palavra. E queria aqui também partilhar algo. Já partilho. Isto é o último slide. Portanto, o que é que nós precisamos em termos de desafios? Precisamos, de facto, de novos instrumentos, de ferramentas de controle das pragas e doenças. Fala-se muito no controle biológico, nos biopesticidas. É preciso, de facto, desenvolvimento dessa indústria, e tem crescido imenso essa indústria, mas exige mais agronomia, porque é muito diferente utilizar um parasitoide ou utilizar um predador do que utilizar um inseticida residual que fica ali e controla a população do inseto. Portanto, é preciso mais agronomia, mais formação, mais aconselhamento, mais conhecimento para podermos utilizar estas novas ferramentas que temos que as utilizar. Isto é incontornável. Agricultura de precisão, digitalização. Falou-se também aqui no painel anterior. Os drones, a pulverização de produtos fitofarmacêuticos com drones. É a única coisa que, do meu ponto de vista, foi mau. Quando foi agora retirada o regulamento do uso sustentável, é que perdemos a oportunidade de permitir aos agricultores utilizar um instrumento, que é o drone, que pode ser muito mais eficiente na utilização de um produto fitofarmacêutico, pode ajudar o agricultor a reduzir a necessidade de produtos fitofarmacêuticos, porque consegue ir mais localmente fazer a sua aplicação. E, portanto, com a retirada da Presidente da Comissão, ao retirar esta proposta, também morreu a possibilidade de os agricultores poderem utilizar os drones como utilizam um pulverizador, porque isso estava previsto neste regulamento. E, de facto, os agricultores precisam também destes instrumentos e a legislação, e é a última questão que eu vos queria referir. Nós não somos capazes, nós entidades oficiais, nós Comissão Europeia, não somos capazes de acompanhar do ponto de vista regulamentar as necessidades dos agricultores. Estamos sempre atrás, estamos sempre um passo atrás. E, portanto, isso é angustiante para quem quer apoiar e ajudar o agricultor, porque não conseguimos andar à frente. Nós devíamos ser capazes, enquanto entidade regulamentar, de andar um passo à frente, de antever as necessidades e termos a legislação pronta para poderem utilizar. Não, andamos atrás. E isso é o que está a acontecer. Eu só queria partilhar uma angústia, que foi hoje também dita aqui pelo meu ex-ministro Capolas, que é a situação do Ministério da Agricultura. É triste, é deprimente estarmos a continuar a querer manter o serviço público do Ministério da Agricultura aos agricultores e não somos capazes. E por isso peço desculpa. Boa tarde. Pues muchísimas gracias, Paula. Realmente muchísimas gracias a los dos porque os habéis ajustado al tiempo que teníamos. Nos habéis dejado muchos retos, muchos desafíos. Yo os voy a poner otro y es que tenemos 20 minutos porque nos han pedido que seamos puntuales y ya sabéis que también con el tiempo tenemos que ser sostenibles. Yo quería preguntaros muchas cosas, pero vamos a dejar también a la audiencia que se dirija a vosotros.
datura, teosinte, micotoxinas, son muchos temas que preocupan, pero cuando hablamos de España y Portugal y cuando hablamos de maíz, y lo habéis comentado también vosotros, tenemos que hablar del maíz modificado genéticamente, que nos lo habéis presentado, la importancia que tiene en los dos territorios. Antes, por la mañana, hemos hablado de la globalización, de todos los retos que tenemos en general, luego hemos hablado de tecnología y, sin embargo, aquí hemos tenido un ejemplo de tecnología de la que no hemos tenido acceso los agricultores europeos, ¿no? En general. Habéis hablado también de edición genética, nos has hecho tú, Paula, pues una fotografía muy clara de cuál es la situación, pero yo quería preguntaros desde el punto de vista técnico, y pensando, por ejemplo, en el cultivo del maíz, que es el que tratamos hoy, ¿qué os parece que esta tecnología puede aportar al cultivo frente a todos esos desafíos? Y como nos decías tú también, Emilio, cuando cada vez nos limitan más herramientas fitosanitarias, por ejemplo. ¿Qué puede suponer esta tecnología para un cultivo como es el maíz? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, yo creo que durante la exposición yo creo que lo he comentado. Desde luego, pues todo lo que es tecnología, incorporación de nuevas técnicas, que además se están utilizando en muchísimos países a nivel mundial, que además son técnicas que luego no es posible detectarlas cuando esas semillas vienen aquí, yo creo que se tendrían que evaluar de forma diferente y con una mentalidad abierta a nivel europeo. Si, como decimos, los fitofármacos, los fitosanitarios, la sociedad no los quiere, negarnos a utilizar todas esas herramientas con una visión tan cerrada, yo creo que no es nada positivo. Creo que pueden aportar muchísimas herramientas nuevas y que creo que tendríamos que ir por esa vía. La tecnología del maíz modificado genéticamente, la que utilizamos aquí en Europa, es una tecnología muy antigua. En Estados Unidos y en muchísimos países prácticamente está superadísima. Y aun con todo, y aunque vosotros no lo utilicéis en unas superficies extensas, como decía, en nuestro caso, pues incluso las propias empresas que producen maíz convencional la ven favorable, la ven positiva para poder garantizar su producción. Yo creo que no nos tenemos que cerrar a esos avances tecnológicos. No todo tiene que ser digitalización, tiene que haber también tecnología e investigación a ese nivel. Paula? Sim, completamente de acordo. De facto, a inovação no melhoramento de plantas é fundamental, porque nós podemos ter digitalização, podemos ter grande eficácia na utilização da água, da fertilização, mas se não tivermos as plantas devidamente adaptadas, resistentes a doenças, com outras características, e é isto que estas tecnologias nos dão. Nós estamos com o milho geneticamente modificado, MON 810, que é de 1996, portanto tem 27 anos. Praticamente já não é feito no mundo inteiro, só em Portugal e Espanha, portanto, porque provavelmente produzem semente para Portugal e Espanha. Quando, por exemplo, estamos a falar no resto do mundo, nos grandes produtores de milho e nos grandes produtores que colocam comida no mundo inteiro e que fazem circular a comida pelo mundo inteiro, estamos a falar de plantas que já são resistentes à diabrótica, a tudo e mais alguma coisa, portanto, que têm uma série de stack events dentro do próprio genoma. E ninguém ainda que se saiba, nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, ninguém ainda nasceu com 3 olhos porque comeu estes produtos que são geneticamente modificados. Portanto, a Europa tem, de facto, aqui uma posição conservadora que não tem justificação científica para esta posição conservadora. É ainda mais grave quando nós estamos a falar das novas técnicas genómicas e que estamos, por exemplo, a falar da mutagênese induzida, que é impossível, tecnicamente, diferenciar uma planta que sofreu uma mutação induzida de uma planta que sofreu uma mutação por melhoramento convencional ou uma mutação natural. É impossível, e nós comemos plantas que sofreram mutações por melhoramento convencional ou mutações naturais que ocorrem na natureza, e são essas mutações que criam diversidade para se conseguir ir melhorando as plantas. Portanto, é impossível cientificamente diferenciar este tipo de plantas. A diferença é que uma mutação induzida permite encurtar o período de melhoramento de uma forma incrível e permite reduzir os custos de melhoramento e permite introduzir na planta características que, se for feito o melhoramento tradicional, era uma incógnita que se alguma vez se conseguiria obter.
e este tipo de plantas que já estão em vários usos fora do mundo, mais uma vez a Europa está nesta atitude estranhamente conservadora e, portanto, não quer dar aos seus agricultores europeus a possibilidade e os instrumentos que os outros têm, mas está a consumir os produtos que os outros têm, não é? Porque os outros continuam a produzir e a colocar na Europa. Portanto, aí não há problema, porque os produtos até vêm mais baratos e concorrem com os produtos dos agricultores europeus. Portanto, nós sempre defendemos, e algo que tenho que dizer, de facto, Portugal foi sempre, quer a nível de Conselho de Ministros da Agricultura, no Conselho da União Europeia, sempre teve um papel muito claro sobre esta posição. Portugal, politicamente e tecnicamente, sempre defendeu uma regulamentação que permitisse que os agricultores tivessem acesso a estas variedades. Foi sempre muito clara esta posição relativamente às NGTs, o que para nós é bom, para nós termos esta posição muito clara. Estamos dependente agora da Polónia, da Bulgária, da Roménia, que não se entendem e, portanto, provavelmente vamos morrer na praia também com esta oportunidade, que era de facto importante, mas provavelmente vamos ficar outra vez isolados do resto do mundo. Y os hago una última pregunta antes de dirigir a la audiencia. También cuando habéis hablado de problemas, de retos, pues eran plagas, enfermedades, virus, hongos, que están en el día a día de la explotación del productor de maíz. También se ha retirado ese famoso SUR, ese Reglamento de Uso Sostenible de Fitosanitarios. ¿Qué enfoque pensáis que debe dar una nueva propuesta de la Comisión para que sigamos intentando, porque desde el campo los agricultores son los primeros que quieren ser más sostenibles y que cuidan su tierra, que es la herencia de sus padres y el futuro de sus hijos, pero qué enfoque hay que darle para que sea sensato, eficaz y que nos permita trabajar, producir y cuidar el medio en el que trabajamos? Bueno, pues es compleja la pregunta. Desde luego yo lo que espero que la propuesta futura que haya de reglamento no sea incluso más restrictiva que este de ahora. Había cuestiones positivas, como ha dicho Paula, por ejemplo, tratamiento con drones, que desde luego que es una cuestión que se tendría que regular y facilitar. Había otras cuestiones que no tenían, que iban a condicionar muchísimo, por ejemplo, el tema de tratamientos fitosanitarios en zonas sensibles y específicas, que prácticamente iba a limitar en muchas zonas la agricultura. En mi región, más o menos, el 30% de la superficie era zona específica. Hubo momentos de ese borrador de reglamento en el que prácticamente se prohibía la utilización de fitosanitarios en todas esas zonas. Yo lo que espero que ese reglamento también tenga en cuenta todo lo que se ha trabajado en la anterior directiva, que se ha hecho muchísimo esfuerzo en formación de agricultores, en inspección de equipos, en fomentar el asesoramiento, fomentar la agronomía. Todo eso, desde luego, se tiene que poner en valor. Se tiene que poner en valor el esfuerzo que han hecho los productores en mejora de la utilización de fitosanitarios y que también la sociedad entienda que son necesarios los fitosanitarios y que no es cuestión de ir constriñendo y restringiendo. Comparto la reflexión también final que ha hecho, me ha parecido también brillante, la impotencia que tenemos muchas veces. En mi caso es un servicio regional muy próximo a los agricultores y de verdad nos sentimos también impotentes en no poder ayudaros, en no poder ayudarles porque tenemos que estar vigilando el cumplimiento de la normativa. Estamos viendo también cómo cada vez hay más normas, más obligaciones y no somos capaces de dar herramientas desde el punto de vista de la investigación, de lo que podemos aportar. Y también, por eso que comparto totalmente la visión que tenías, esa impotencia y entiendo esas quejas, entiendo esas manifestaciones que están ahora mismo en muchas zonas de España porque creo que es necesario y espero que todo eso ayude a que el futuro reglamento de uso sostenible pues desde luego facilite la vida de los agricultores y no la complique todavía más. Paula. Sim, nós desde o início que conhecemos a proposta da Comissão que sempre dissemos que a proposta era má. Era uma proposta irrealista, era uma proposta que não tinha em conta a realidade dos países. A situação, não sabemos por que razão a Comissão decidiu os 50% de redução até 2030. Portugal até tem percentagens de redução muito favoráveis e dissemos várias vezes nas reuniões como é que estão a exigir a Portugal uma redução adicional, uma redução de 50% até 2030. Porquê? Qual é a sustentação técnica para essa exigência? Nós temos uma diversidade de culturas completamente diferentes, ou
uma pressão de pragas completamente diferentes da Dinamarca ou da Finlândia, e, portanto, não podem exigir o mesmo a países que estão sujeitos a pressões completamente diferentes de uma Finlândia ou de uma Suécia. E demos várias vezes o exemplo da Áustria. A Áustria é o país com maior área de agricultura biológica, mais de 25%, e os indicadores da Áustria são muito superiores aos de Portugal. Portugal tem vindo a decrescer em termos de utilização de produtos fitofarmacêuticos e os produtos de maior risco, que é um dos indicadores, que nós estamos já com valores bastante confortáveis, a Áustria está acima dos 100%. Portanto, ninguém nos conseguiu explicar, a nível das várias reuniões que tivemos com a Comissão e com o Conselho, porquê essa medida. Qual a razão dessa medida, a razão técnica de se estipular cegamente o indicador. Portanto, o que nós esperamos que a Comissão tenha agora uma reflexão e que perceba que nem os Estados-membros se puseram de acordo, nem o Parlamento, porque o Parlamento também reprovou por várias razões, mas reprovou também a primeira leitura, não houve também acordo no Parlamento, não houve acordo no Conselho. Também um excelente trabalho da Presidência Espanhola, que apresentou um excelente texto de compromisso, que nós considerávamos que era uma excelente abordagem, mudava completamente a proposta da Comissão, mas era uma excelente abordagem que a Presidência Espanhola fez como proposta de compromisso, que não foi também aprovada pelos Estados-membros. Portugal apoiou a vossa proposta. Esperemos que agora a Comissão olhe para aquilo que correu mal. Aliás, a estratégia do Prado ao Prato tinha 31 medidas, 15 medidas nunca foram sequer iniciadas, uma foi retirada, que era esta a grande medida emblemática, e muito poucas estão na fase final, ou uma ou duas chegaram ao fim. Portanto, isto de facto mostra um pouco a derrota os princípios eram de facto, e ninguém põe em causa os princípios do Green Deal. Penso que todos partilhamos, enquanto cidadãos, relativamente aos princípios do Green Deal, mas é preciso ser realista e olhar para a realidade da agricultura europeia, e penso que isso não foi feito pelos serviços da Comissão, porque nunca nos conseguiram explicar nada. As reuniões do Conselho eram um bocadinho marcianas. Nós perguntávamos e não havia resposta. Porquê que puseram isto aqui? Portanto, esperemos que a nova proposta e a diretiva do sustentável é uma diretiva equilibrada. É preciso trabalhar nela para incluir, por exemplo, a questão da nova tecnologia de aplicação. De facto, porque há novas tecnologias de aplicação, e não falamos só dos drones, dos robôs, por exemplo, que reduzem o risco, isso tem que ser considerado no sustentável. Portanto, consideramos que a diretiva do sustentável tem margem para ser melhorada, mas não nos imponham estas metas completamente injustificadas. Isso nós não iremos apoiar. Pelo menos enquanto cá estivermos. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta que tenemos ya por allí. No sé si le podéis pasar el micro. Boa tarde, José Martino. Dos 4 reptos que o colega espanhol falou é o da rentabilidade. A minha pergunta é se o pode desenvolver mais, com alguns números, e se é possível dar uma ordem de grandeza de incremento de custos entre produzir com variedades não OGM e OGM. Ou seja, que diferença pode ter por quilo ou por tonelada, ordens de grandeza, se tiver? Me temo que cuestiones económicas y números concretos de la diferencia de costes no le voy a poder ofrecer en estos momentos. Si le soy sincero, no sé lo que cuesta más una semilla transgénica de una convencional. Cuando me refería a los costes, era el incremento de costes de producción que están sufriendo los productores. El coste energético, que ha subido muchísimo durante estos últimos años. Buena parte de los regadíos en los que se producen el maíz en nuestro territorio es riego por aspersión, que tiene muchísimo más coste. Los fertilizantes, durante la campaña pasada hubo un incremento muy importante. La semilla también, combustibles. Me refería un poco a eso, y también la volatilidad de precios en los mercados, en el que un año, por razón X, el precio del maíz se dispara y la campaña siguiente de repente baja.
hay oscilaciones de precio tan importantes que condicionan mucho esa viabilidad y esa rentabilidad de las explotaciones. Pero datos concretos de diferencia de costes, yo lo siento mucho, pero no le puedo ofrecer. Eu gostava de perguntar como é que vai ser a regulamentação destes organismos vivos. Cada vez há mais produtos no mercado que vão tentar resolver coisas que resolvíamos pela forma química e como são interditos, parece que há uma mudança de estratégia ou comercial ou técnica. A pergunta é, isto já tem regras? A gente pode comprar isto? Porque a maioria diz logo, isto é da agricultura biológica, isto não tem regras, então aplica-se. Depois, outra pergunta é, por exemplo, eu comecei a aplicar bactérias, tricodermas, micorrizas. Há legislação para umas coisas, outras não há. O rótulo, como é que isto vai ser? Porque nós, na parte química, já somos muito tradicional. Sabemos as regras, onde é que é os limites e as doses, e os pulverizadores têm que ser pulverizados e têm que ir à inspeção não sei quantas vezes. Para estes produtos vivos, eu posso aplicar uma bactéria com drone? Bem, do ponto de vista de definição de produto fitofarmacêutico, uma bactéria que tiver um efeito de proteção das culturas é um produto fitofarmacêutico. Portanto, há bacilos turicienses, por exemplo, é um produto fitofarmacêutico e há formulações comerciais de bacilos turicienses para aplicação e qualquer produto fitofarmacêutico, independentemente de ser um micro-organismo ou ser um produto químico, a aplicação por via aérea, e é a questão do drone que está entendido pela Comissão Europeia como uma forma de via aérea de aplicação, é proibida. Apenas existem exceções que a DGAV pode conceder essas exceções, quer às aeronaves tripuladas, quer não tripuladas, em determinadas situações muito específicas que a lei prevê. Não é de facto algo que se possa utilizar no dia-a-dia, mas em situações muito específicas de não possibilidade de entrada no terreno, um problema grave fitossanitário. Nós estamos, sobretudo, a conceder este tipo de autorizações para a cultura do arroz, na fase a partir do encanamento da cultura do arroz. Relativamente aos organismos vivos, estamos a falar sobretudo dos agentes de controle biológico, parasitóides, predadores, tudo isso que começa a aparecer também no mercado, muito desses produtos. Aqui a situação é mais complicada, porque a situação, uma das iniciativas da presidência portuguesa do Conselho foi de facto criar aqui uma harmonização da abordagem dos 27 países, porque não há. A Espanha, parece que eu estou aqui do lado espanhol, a Espanha tem uma legislação fantástica, a Espanha tem mais de 500 agentes de controle biológico deste tipo de produtos registados numa lista oficial espanhola, em que podem ser produzidos nas biofábricas e os agricultores podem utilizar sem qualquer problema. Portanto, nós fizemos esse levantamento a nível europeu. Em Portugal temos uma situação muito complicada. Quando se trata de uma espécie exótica, porque muitas vezes quando nós falamos de pragas exóticas, os organismos de controle também são exóticos. Quando se trata de espécies exóticas, estão reguladas pelo Decreto-Lei 92, que é um Decreto-Lei de introdução das espécies exóticas da competência do ICNF. Portanto, é necessário fazer uma análise de risco, uma série de estudos para que possa ser apresentado ao ICNF um pedido de autorização de libertação desse organismo. Portanto, são muito poucas as autorizações que são conduzidas. Quando se tratam de espécies autóctones, não há regulamentação. E aqui, de facto, também há aqui, e foi isso que nós defendemos durante a nossa presidência portuguesa, foi que, de facto, houvesse aqui, ainda que não se caminhasse no sentido regulamentar, caminhasse num código de boas práticas, numa harmonização, para garantir também que esses organismos, que estes agentes de controle biológico que possam ser úteis para os agricultores como ferramentas alternativas, tenham efetivamente a qualidade e a eficácia. Não falo de eficácia no sentido tradicional do inseticida ou do herbicida, mas de facto saibamos que aquele organismo tem eficácia no controle daquela praga. E portanto neste momento não existe nada para os ditos autóctones, mas na prática também não existe nada em termos de controle do que se está a vender e a colocar no mercado destes organismos vivos, não é? Dos predadores, parasitoides, tudo isso. Portanto, é algo que nós gostaríamos de ter mais clarificação, quer para a parte das indústrias produtoras destes organismos, que precisam de saber o que é que contam
por exemplo, se vem uma ASAI ou se vem um ICNF fazer uma inspeção e vocês não podem vender e levam uma multa. Portanto, é importante que a indústria também saiba o que é que conta e é importante que os agricultores também pudessem saber que estão a utilizar um organismo que está perfeitamente legal. Neste momento não existe isto. Nós, a nível da DGAV, apresentámos uma proposta de legislação ao Ministério, portanto não ficou parado nestas convulsões, que iria permitir criar uma lista nacional dos agentes de controle biológico que permitisse aos agricultores saber o que é que eu tenho esta praga, o arinhice vermelho, ou tenho seja o que for, o que é que está disponível no mercado, quem é que eu posso ir comprar, havendo uma garantia oficial que aquele organismo está notificado e que temos alguns dados sobre a biologia e a adaptação e a eficácia daquele organismo para aquilo que está a ser vendido. Felizmente essa iniciativa também morreu na praia, como muita coisa morre na praia muitas vezes. Portanto, de facto, depois há os biopesticidas, não é? Os biopesticidas, os bioestimulantes. Os bioestimulantes é um grupo que está legislado no Regulamento Comunitário das Matérias Fertilizantes, portanto, o que é fertilizantes, tem lá a definição de bioestimulantes e, de facto, quem tem a competência da parte das matérias fertilizantes, incluindo os bioestimulantes, é a Direção-Geral das Atividades Económicas do Ministério da Economia. Portanto, mas essa legislação é, sobretudo, uma legislação de declaração daquilo que é colocado no mercado e aprovação daquilo que é colocado no mercado. Desconheço, porque nessas matérias não existe legislação à semelhança dos produtos fitofarmacêuticos relativamente ao uso. É só a colocação no mercado. Mas, portanto, os bioestimulantes estão nessa legislação. Pues nos ha pedido Tiago que termináramos a las 6, así que os voy a dar las gracias por vuestras presentaciones, Paula, Emilio, Paula, porque han sido extraordinarias y también por vuestras respuestas. Como seguimos aquí, mañana vamos a seguir estando, pues entiendo que podremos seguir hablando de todos los retos y desafíos que tiene el maíz. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y hasta mañana. Seguimos trabajando mañana.